Existem algumas discussões que inflamam a internet de um jeito que eu simplesmente não entendo o nexo. Sério, na maioria das vezes eu nem entro no meio. Só de tentar acompanhar o contexto, sinto meu cérebro derretendo e perco uns 2 ou 3 pontos de QI na hora. É tipo assistir um debate sobre se a água é molhada. Você sabe que é, mas tem gente gritando que não. Aí eu dei de cara com um vídeo do canal Psicocinema que já entregava o absurdo no título. Os demônios de Frieren não são humanos. Eu sei, parece piada. Tipo, notícia de última hora, foi constatado que a grama é verde em 2025, dizem especialistas. Mas aparentemente, hoje em dia, isso precisa ser dito em voz alta. E como essa loucura começou? Pelo que tudo indica, veio do Twitter, ou X, tanto faz. Alguns perfis começaram a tratar os demônios de Frieren como se fosse uma raça incompreendida, caçada e ostracizada. Uma suposta metáfora sobre segregação, marginalização de povos ou comunidades oprimidas da nossa sociedade atual. Tipo, projetaram um debate cultural de hoje em cima de uma fantasia medieval que não tem nada a ver com isso. Tem dias que o mundo pede manual de instruções mesmo, viu? No vídeo do Psicocinema, o narrador destrincha isso de forma brilhante, honesta e sem enrolação. E eu resolvi dar meus pitacos aqui para somar força ao óbvio. Os demônios de Frieren são predadores que evoluíram para caçar e comer seres humanos. Jovens, velhos, homens, mulheres, minorias ou maiorias, não importa. Eles não são vítimas de preconceito, são monstros que mimetizam a humanidade para caçar melhor. Mas existe hoje uma necessidade quase compulsiva de humanizar todo antagonista. Como se reconhecer a existência de mal real fosse uma falha moral, como se toda ameaça precisasse ser reinterpretada como vítima estrutural. E aqui entra um ponto mais sério. Quando perdemos a categoria do mal objetivo, tudo vira narrativa de opressão. Só que, teologicamente falando, o mal não é apenas falta de oportunidade social, é uma corrupção da ordem, é desvio intencional do bem. Nem todo vilão é fruto de injustiça sistêmica, alguns simplesmente são vilões. E não reconhecer isso não nos torna mais compassivos, só nos torna mais ingênuos. Então senta aí, meu pequeno gafanhoto vermelho, porque agora você acabou de entrar no universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Eu sou o Paladino, maior encrenqueiro, rabugento e caçador de demônios nos animes. E hoje a gente vai falar sobre por que algumas pessoas amam psicopatas, mas fingem que não. Quer entender o porquê? Então fica aí. Arquétipos. A palavra arquétipo é fundamental para compreender por que projetamos características familiares em personagens fictícios e por que certos heróis ou figuras nos tocam tão profundamente. Os arquétipos são padrões universais de comportamento, imagens primordiais e formas de reagir a situações que existem no inconsciente coletivo, conceito desenvolvido pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Segundo Jung, além do inconsciente pessoal, nossas memórias, traumas e experiências individuais, existe uma camada mais profunda e compartilhada por toda a humanidade, o inconsciente coletivo. Nele estão inscritos os arquétipos que se manifestam em mitos, sonhos, religiões e história de todas as culturas ao longo da história. E é exatamente por isso que nos conectamos tão facilmente com personagens da ficção. Quando o personagem incorpora, mesmo que parcialmente, um arquétipo, ele ativa algo que já existe dentro de nós. Reconhecemos instintivamente padrões de reações, dilemas e jornadas que ecoam experiências humanas universais. E como isso funciona na prática nas histórias? Ao criar uma narrativa ficcional, os arquétipos permitem que um público se identifique com o personagem. Se o protagonista enfrenta uma perda, uma escolha moral difícil ou um chamado para superar o medo, situações que refletem vivências reais ou potenciais, o leitor/espectador reage de alguma forma. Isso poderia ser comigo. Essa proximidade gera empatia, intimidade emocional e apego ao personagem. Quanto mais fiel o personagem for a um padrão arquetípico reconhecível, sem cair na caricatura, mais forte tende a ser a conexão. Um exemplo clássico é a jornada do herói, estrutura narrativa popularizada por Joseph Campbell e fortemente influenciada pelas ideias de Jung sobre arquétipos. Embora a jornada em si não seja um arquétipo isolado, ela é construída a partir deles. O herói comum sai de sua zona de conforto, enfrenta provações, passa por crises morais ou existenciais, recebe ajuda de mentor ou aliados, vence um grande desafio e retorna transformado. Esse ciclo espelha o processo de amadurecimento humano, separação, iniciação e retorno. Por isso ressoa tanto e reflete a própria jornada de crescimento que quase todos vivemos em maior ou em menor escala. Heróis do povo, aqueles de origem humilde, vida comum, sem poderes extraordinários, costumam conquistar fãs ainda mais dedicados quando bem construídos. Eles funcionam como espelhos acessíveis, representam um nós cotidiano enfrentando adversidades extraordinárias. O público se vê neles e torce por eles como se torcesse por si mesmo. Mas nem tudo são flores nisso. Como toda ferramenta poderosa, os arquétipos não têm viés único ou necessariamente positivo.
Eles podem reforçar valores autênticos e realistas, coragem, resiliência, compaixão, mas também servem de veículos para distorções. Uma narrativa pode usar arquétipos para perpetuar estereótipos prejudiciais, ideologias enviesadas ou simplificações perigosas da realidade. O mesmo personagem ou história pode ser reinterpretado de formas radicalmente diferentes ao longo do tempo ou entre culturas. O que era crítica social vira propaganda, o que era ambíguo se torna maniqueísta puro. Isso prova que o arquétipo em si é neutro. Seu impacto depende inteiramente de como é empregado na narrativa e, mais importante, de como o público o interpreta. E é exatamente por isso que vemos tanta dificuldade em entender ou se deixar entender sobre certos aspectos de Frieren. As pessoas projetam expectativas humanas em cima da obra, e quando o universo não se encaixa, surge frustração ou negação. No mundo de Frieren, o esquema é bem simples e direto. Existem 3 raças sencientes principais: humanos, anões e elfos. Elas são geneticamente distintas, longevidade, afinidade com humana, força física, mas compartilham o mesmo cerne biológico e existencial. Comem, dormem, sentem emoções genuínas, sangram e quando morrem deixam corpos que precisam ser enterrados ou cremados para retornar ao pó. São parte do ciclo natural da vida, criado ou ao menos abençoados pela deusa do mundo, uma entidade mencionada em preces e monumentos, mas nunca detalhada como intervencionista. Ou seja, ela não entra em contato direto com o mundo. Em oposição a elas estão os monstros, criaturas predatórias que devoram regiões inteiras em busca de sanar uma fome insaciável. E diferente dos animais comuns, eles não contribuem para o equilíbrio ecológico, só consomem e destroem. E como traço definitivo, quando morrem, se dissolvem em partículas de mana. Não deixam cadáveres porque não são feitos da mesma matéria que os seres vivos. São distorções da realidade, formas corrompidas que imitam a vida sem pertencer a ela. São opacos e sem alma verdadeira, apenas energia residual que se desfaz ao perder a coesão. Essa dissolução é a linha divisória clara. Seres vivos têm substância, ciclo e retorno ao mundo. Monstros são parasitas mágicos que evaporam sem deixar rastro além do dano causado. E aí, a gente chega no ponto central dessa discussão: os demônios. Eles não são uma raça no mesmo sentido que os humanos, elfos ou anões. São explicitamente classificados por Flame, a grande maga, como monstros articulados. Bestas que evoluíram de criaturas primitivas que imitavam gritos de socorro para atrair presas. Desenvolveram forma humanoide, linguagem e inteligência não por evolução natural, rumo à empatia, mas como uma ferramenta de caça mais eficiente. Falam para enganar, fingem emoções para manipular, mas não sentem nada genuíno, sem compaixão, culpa, amor ou malícia real, só cálculo frio de sobrevivência e poder. E quando morrem, se dissolvem em mana, exatamente como qualquer outro monstro. Isso não é detalhe estético, é prova ontológica de que não pertencem ao mesmo plano de existência. Eles são reflexos distorcidos da vida, predadores especializados em caçar seres vivos incompatíveis com qualquer coexistência. Qualquer diálogo com eles é ilusão. Palavras só servem para caçar melhor. Então, quando vemos debates acalorados sobre direito dos demônios ou tentativas de humanizá-los, a dificuldade vem daí. A obra não permite essa leitura. Não é racismo narrativo preguiçoso, é uma escolha deliberada para mostrar algo alienígena e irredimível. Projetar empatia neles é como tentar negociar com um vírus ou um furacão. Bonito na teoria, mas ignora a mecânica do mundo. Será que ficou claro ou vou ter que começar a desenhar? É impressionante como as pessoas insistem em tratar os demônios como uma raça ostracizada, subjugada ou mal compreendida, quase como um grupo étnico marginalizado em nossa sociedade atual, com ecos de racismo sistêmico, colonialismo ou qualquer neologismo acadêmico da moda. Isso injeta na obra um anacronismo completo, projetando debates contemporâneos que a história simplesmente não discute. Frieren não está falando de preconceito racial ou social, está falando de uma ameaça existencial irredimível, disfarçada de humanidade. É válido e enriquecedor explorar interpretações múltiplas em obras que permitem ambiguidade. Isso gera debate, reflexão e até novas camadas de significado. Aqui no canal, fazemos isso o tempo todo, interpretamos culturas, personagens e temas à luz da ótica cristã, buscando ecos da verdade perene. Mas há um limite, nem tudo cabe nessa lente. Nem toda a história aponta para Cristo de forma direta ou sutil. Forçar uma leitura ideológica onde ela não existe não só distorce a obra, como empobrece o debate real, torna um argumento fraco, superficial e pior, deprimente, porque desvia do que a narrativa realmente oferece de belo e profundo. Frieren é uma obra rica em vários níveis, explora o tempo, a mortalidade, a incompreensão entre espécies, o valor de pequenas memórias humanas, abre portas para discussões sociais genuínas sobre empatia, longevidade versus brevidade da vida, o peso do luto, mas quando o pessoal transforma os demônios em vítimas de caça
vingança injusta. Só porque um filhote demoníaco chamou por mãe um episódio, eles ignoram o essencial. Aquele mesmo filhote matou e devorou pessoas e famílias. Ele usou a palavra mãe como ferramenta aprendida, não por emoção real, mas porque viu que funcionava para manipular humanos. Depois, quando o chefe da vila o adotou, ele matou o adotante, incendiou a casa e tentou usar a filha dele como substituto. Então não é tragédia de incompreensão, é predatismo calculado. Romantizar empatia é bonito no papel e funciona em histórias onde há redenção possível. Mas em Frieren, os demônios não têm empatia genuína. Eles mimetizam emoções para caçar melhor. São como psicopatas em escala existencial. Fingem sentimentos para instrumentalizar suas vítimas. E o pior, eles comem humanos por escolha, não por necessidade. Lembra da cena com o demônio da espada? Frieren pergunta diretamente: por que vocês comem humanos se poderiam comer outras coisas? O demônio não responde com palavras, apenas sorri, confirmando que é preferência, prazer ou instinto predatório, não sobrevivência. Eles podem se alimentar de plantas e frutas como maçãs, mas escolhem humanos porque os veem como presa, ou porque matar humanos os satisfaz de forma que nada mais faz. No fim das contas, essa discussão vira mais uma projeção vazia da nossa realidade cultural. Gente trazendo pautas ideológicas modernas para uma fantasia que não a suporta e acabando em lugar nenhum. É triste ver os traços mais belos da obra, aqueles que poderiam aproximar o espectador das coisas mais nobres, da graça divina, da beleza da vida humana em meio a tanto sofrimento, se perderem em meio a pensamentos maltrapilhos e pobres de espírito. Em vez de deixar a história falar sobre o que realmente fala, preferem forçar uma narrativa de vítimas oprimidas que a própria obra refuta em cada encontro com demônios. Se o debate for sobre marginalismo, opressão e empatia seletiva, há 1000 outros lugares para isso. Em Frieren, os demônios não são os outros maltratados. São monstros que usam a linguagem e a forma humana para predar. Reconhecer isso não é ódio, é honestidade com o texto. E quem sabe uma lição sobre discernir o que merece empatia genuína e o que é mera ilusão predatória. Então é isso, galera. Se você chegou até aqui e ainda não saiu quebrando tudo, rasgando a roupa e gritando que os demônios são sim uma metáfora perfeita de racismo estrutural, parabéns, você sobreviveu ao vídeo. Cogita se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like maroto para ajudar o algoritmo a dar uma força para o nosso trampo. Aproveita e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso, ou com quem vai brigar comigo nos comentários. Prometo que eu leio tudo. Se você quiser ajudar a gente de forma mais direta, temos uma campanha de arrecadação rolando aqui no canal. O Pix está aparecendo na tela agora e leva direto para nossa vaquinha. Qualquer valor faz diferença e será muito bem usado para melhorar os vídeos, equipamentos e tudo mais. Quem contribuir vai ser agradecido em todos os nossos vídeos. E falando nisso, um agradecimento enorme e de coração aos apoiadores que já estão com a gente. Alice, Bernardo, Cabelo Verso, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Matheus, Raquel e Vinícius. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são a razão de continuarmos aqui. E é isso por hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.